Olá, tudo bem, oitavo ano? Hoje nós vamos falar um pouquinho de história, precisamente da era napoleônica, certo? Estão preparados? Então vamos lá. Primeiro, vamos tentar lembrar um pouquinho como foi a chegada de Napoleão ao poder. Lembra que a gente falou da Revolução Francesa, lá em 1789? Isso mesmo. Lá na Revolução Francesa de 1789, existiam alguns grupos, né, que estavam ali governando o, o estado da França. Só que o que acontece? Um dos grupos se destacou, que foram os jacobinos. Esses jacobinos, eles conseguem chegar ao poder, ou seja, governar aquele estado francês, certo? Só que eles, quando estão ao poder, eles tornam-se radicais, lembra? Que eles estavam muito radicais em algumas decisões deles. E o que acontece? Eles levam um golpe, certo? De outros dois grupos que estavam lá de olho neles. E nesse golpe, tá? Tem a formação do diretório. Lembra o diretório que era formado por cinco deputados? Isso mesmo, o diretório, certo? O diretório começou a tomar algumas atitudes, mas eles não iam nem para frente nem para trás, então viu que algumas atitudes não estavam é, sendo bem reconhecidas, no caso, né? Aceitas. Então aí a oposição, ou seja, os próprios jacobinos já estavam de olho em retomar o poder, certo? Eles queriam retomar o poder. Aí, em 1799, o auge da crise da França, foi lá em cima, tá? Foi o auge da crise, certo? Então, com o apoio do próprio diretório, Napoleão, né? Ele chega aí na França e dá um golpe chamado Golpe do 18 Brumário de 1979, tá? É o golpe falado quando Napoleão Bonaparte ele assume o poder. Até então, Napoleão ele estava fora, né? Ele estava no Egito em uma guerra lá com o seu exército. E aí, com tudo isso acontecendo na França, ele vê, né, um possível conflito e ele retoma a chegada dele na França. Ele é recebido como um herói, certo? Então, isso também, a aceitação da população favoreceu essa chegada de Napoleão ao poder. E logo após esse golpe, né, teve a formação do consulado, certo? Que era um novo órgão executivo, né, um novo órgão de poder executivo, formado por 3 cônsules, certo? Entre o primeiro, o vitalício, né, era o próprio Napoleão Bonaparte, certo? E ao assumir esse poder, né, ele começou a tomar algumas medidas, certo? Então, ele começou a ser reconhecido, foi um líder que governou de maneira despótica, certo? Onde ele supriu liberdades individuais políticas, certo? Então, o que quer dizer? Eu quero dizer que ele tinha os ideais iluministas, mas ele não fazia tudo que os iluministas queriam, entendeu? Então, a concentração do poder era diferente. Então, ele deixou algumas coisas iluministas para trás, mas aí ele supriu, né, essa liberdade individual e política. Ele também, o que ele fez? Ele submeteu a imprensa a um rígido controle e censura, então era muito controlada o que a imprensa publicaria na época. E assim, em menos de 5 anos, ele concentrou poderes e se autoproclamou imperador, certo? Ele também, né, quando ele se autoproclama imperador, ele também começa a fazer algumas reformas, né, na economia. E assim ele incentiva a burguesia a investir em território nacional. Ele também faz a criação de bancos, certo? Onde esses bancos vão imprimir sua própria moeda e também financiar tanto indústria como a agricultura, certo? E também ele faz o que? Uma organização de um sistema de impostos, tá? Que é muito importante para a recuperação econômica do país. E com esses impostos, ele começou a trabalhar na França, então dar uma melhor infraestrutura para a França, certo? Então ele o povo pagava impostos, mas estava vendo para onde ia, ok? Um símbolo muito importante dessa época, desse período, né, era napoleônica,
foi a criação de uma legislação, que é chamado Código Civil Napoleônico, certo? Que eles garantiam, era a garantia de leis de direito, tanto civil, penal e processual. E essas leis, esses direitos, garantiam a igualdade do povo francês, certo? Além dessa igualdade perante a lei e a justiça, esse Código Civil Napoleônico também tira os privilégios, as regalias de algumas classes. Então, dá total poder da confiscação de terras e de bens das classes privilegiadas, que agora vão perder esse privilégio, porque todos são iguais. Entre outros, ele também elaborou, né, o Código Comercial e o Código Penal, né, para julgar as pessoas que cometessem algum crime. E ele também teve um ensino reorganizado, certo? Então, ele teve a implantação de um ensino reorganizado que trazia mais para o sentido do interesse do governo, onde essa reorganização era o seguinte: o ensino primário ainda era a igreja que dava, mas o ensino fundamental era uma forma de que passava conteúdos para disciplinar, certo, os jovens para um interesse público, certo? Uma disciplinar. Então, os conteúdos eram para isso. Disciplinar esses jovens. Continuando aqui, além dessa legislação que foi muito importante, como o Código, né, Napoleônico, né, Código Civil, que é um grande marco, o Império Napoleônico também teve uma característica bem específica, foi que ele investiu nas relações externas, ou seja, na comunicação com outros países, certo? E aí tem o Paz de Amiens em 1802, que tinha o objetivo de acabar com os impasses entre os dois governos, que eram a própria França e a Inglaterra, tá? Então, ele foi criado, né, esse acordo para acabar com esses impasses, tá? E tinha uma finalidade, a finalidade principal era se manter estável para promover reformas internas, não se preocupar com futuros conflitos. Então, Napoleão ele se preocupava muito com essa relação externa, certo? Só que lá em 1803, tá? Houve a formação de uma chamada coligação, que era a Inglaterra, a Áustria, Prússia e Rússia. Eles se uniram, certo? Para entrar em conflito com a França. E um dos os motivos, né, principais disso era a concentração dos poderes militares que a França tinha, tá? Então ele tem um grande poder militar e isso estava dando medo a essas outras potências, certo? O poder também político e econômico também, que a França estava crescendo economicamente e politicamente, e também o domínio de territórios europeus, porque por ser um exército grande, Napoleão estava conquistando vários outros territórios, e essa expansão territorial também preocupava. Então, nesse conflito, a Inglaterra possuía o maior exército naval do planeta. Então, dá para entender que essa guerra vai acontecer no mar, certo? Porque a Inglaterra quem estava declarando guerra ali, principal inimiga, né, do povo francês. E aí Napoleão, para enfrentar, né, essa coligação, ele se alia à Espanha, certo? E aí, em 21 de outubro de 1805, houve a batalha, né? Teve a chamada Batalha de Trafalgar, certo? Então, essa batalha foi no mar, ok? Mas, por mais que Napoleão tivesse um grande poder militar, né? A França, que era liderada por Napoleão, no caso, mas acabou sendo derrotada, tá? A França, por ser uma batalha naval e a Inglaterra tinha o maior exército do planeta, então eles acabaram perdendo e tudo isso aconteceu lá no litoral da Espanha. Mesmo assim, Napoleão perdendo a guerra, ele retorna à França, certo? E aí ele se concentra em conquistar a Europa Central por terra, que o exército dele era forte por terra, certo? Então ele por terra ele vai começar a conquistar outros territórios. E aí, estrategicamente, né, em pouco tempo, ele indo por terra, ele conquistou a Áustria,
a Prússia e a Rússia. Então, todos esses 3 países que eram aliados à Inglaterra agora estão sob domínio dele. E assim ele tenta também, já começa a enfraquecer a Inglaterra. E em 1806 ele decreta, né, o chamado bloqueio continental, também para enfraquecer a Inglaterra. Esse bloqueio continental dizia que nenhum estado, tá, da Europa poderia manter relações econômicas com a Inglaterra. Então, isso aí ia enfraquecer economicamente a Inglaterra. Era uma estratégia de Napoleão. Só que a gente vê que tem alguns países que não cumpriram, né? Principalmente Portugal. Portugal, nossa história no Brasil teve muita influência por causa desse bloqueio continental, dessa guerra entre Inglaterra e França. Como assim? Porque nessa ordem, nesse decreto, Portugal, que estava sob domínio lá da França, ele descumpre o bloqueio continental, porque ele era totalmente dependente da Inglaterra. Então ele descumpre isso e a França vai atacar Portugal, só que a família real, né, foge e vem para o Brasil. E aí começa todo o processo histórico nosso aqui também, de colônia, depois independência, tudo isso, tá? Então há uma influência aí. Entre essa guerra, né, com a Inglaterra também teve a guerra contra a Rússia também, que foi um importante marco nessa história da era napoleônica. Lá em 1811, a Rússia rompeu o bloqueio continental, certo? E porque rompeu, a Rússia estava sob domínio, então a França foi e decide atacar a Rússia. A Rússia, ela utiliza uma tática de terra arrasada para destruir a França. Como assim? Que tática era essa? Era uma tática que o exército russo só ia recuando. Então, quanto mais recuava, o outro exército vinha atacando, certo? Mas por onde ele recuava, ele ia fazendo o quê? Ele ia destruindo tudo por onde eles passavam. Então, água, o espaço para os animais, alimento, tudo. Então, como a guerra não durava 1 ou 2 dias, tudinho isso, né? Então, o exército francês vinha se aproximando, mas ia ficando sem recursos. Então, quando foi chegando próximo a Moscou, já tinha o inverno também, castigou muito o exército, certo? Então, tudo isso foi prejudicando o exército francês. E assim fez com que a França, ou seja, Napoleão, perdesse essa guerra contra a Rússia. E houve aí, como a história diz, é o início do fim de Napoleão, certo? Essa derrota contra a Rússia. Quando Napoleão volta, né, para a França, retorna derrotado, sem apoio político, sem apoio popular, certo? E aí ele vai e abdica do cargo. Ao abdicar do cargo, ele foi exilado lá na ilha de Elba, certo? Ele vai ficar lá na ilha de Elba, exilado. Nesse tempo em que Napoleão está exilado, quem assume o poder é Luís XVIII, que era irmão, né, daquele rei Luís lá, rei Luís XVI, certo? Da história que a gente falou anteriormente a essa. Então, esse irmão, ele agora assume, tá? Mas a maior parte da população não concorda com a posse. Aí, como eles não concordam com a posse, né, já viram uma tensão na população. E sabendo disso, Napoleão, lá em 1815, Napoleão sabe que está vendo isso, o povo não está aceitando ele. Então, Napoleão foge da ilha e retorna a Paris. Quando ele chega em Paris, ele tem novamente o apoio de uma parte do exército. Quando ele foge, Luís XVIII, ele manda uma parte do exército e resgatar, ou seja, pegar ele para prender ele novamente. Só que esse exército que vai atrás de Napoleão já fica do lado de Napoleão, apoia. Então, ele já tinha apoio dessa parte do exército e quando chegou lá em Paris, teve um apoio da população. E com esse apoio, ele consegue retornar ao poder. E esse é chamado governo de 100 dias, porque com pouquíssimo tempo que ele retorna ao poder, surge uma nova coligação entre Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, novamente, para entrar em conflito, porque eles não querem, eles não aceitavam a forma de Napoleão governar, tá? Eles tinham medo daquela forma. E aí, né, essa nova coligação ataca em junho de 1815 Napoleão. Ele foi derrotado lá na cidade de Waterloo, certo? Que é chamado, ficou conhecido o episódio como Batalha de Waterloo, certo?
Napoleão foi preso e aí ele foi enviado para a ilha de Santa Helena, certo? Onde ele permaneceu preso até sua morte em 1821. Só em 1840 é que os restos mortais deles foram enviados a Paris para ficar numa espécie de monumento que foi criado para soldados inválidos. Então, era vamos supor, um museu, um estilo de um hotel, museu, onde ficavam restos mortais de soldados inválidos. Então, foi para onde foram os restos mortais de Napoleão. Bom, no final lá da batalha, né, de Waterloo, que aconteceu quando Napoleão foi derrotado, houve o Congresso de Viena, que foi uma reunião, né, um congresso que com algumas potências europeias, como a coligação que tinha entre Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria, tá? Que tinha o objetivo de garantir que a Europa retomasse as configurações políticas, econômicas e sociais anteriores a 1789, tá? Anterior à Revolução Francesa. Então eles queriam garantir que ia permanecer um poder monarquista, no caso, né, absolutista, ia ter um imperador. E aí eles colocaram o princípio, né, surgiu o princípio da legitimidade, onde cada país deveria ser governado pelas famílias que já governavam antes, tá? Então, pela linhagem. Se tinha um rei que, há algum tempo atrás, um exemplo, tá? Teria morrido e foi assumido por Napoleão, então o herdeiro dele ou alguém da linhagem dele vai assumir, certo? E também eles fizeram a Santa Aliança, ok? Porque eles queriam restaurar a ordem que existia antes, né? E aí eles começaram a criar algumas alianças. Então, a Santa Aliança é uma organização militarizada de defesa mútua, certo? Criado principalmente por Rússia, Prússia e Áustria, onde eles diziam, né, que eles teriam total direito, que era o objetivo deles, era intervir militarmente em qualquer país que tivesse movimentos liberais ou tentativas de emancipação das colônias, ou seja, colônias quererem ser independentes. Então, eles iam intervir militarmente, ou seja, era uma organização militar para que o exército fosse rigoroso, eles pudessem atacar qualquer país que tivesse ideias liberais, ou seja, que quisessem se desfazer de um rei, de um monarca, certo? Tem uma parte também bem interessante que fala no livro de vocês, do amor ao ódio. O quanto que Napoleão foi amado de início e depois começou a ser odiado. E essa parte fala um pouquinho de Beethoven, tá? Que é um grande músico, que é reconhecido até hoje, tá? Que ele escreve uma música em homenagem a Napoleão. Porque Napoleão chega num cenário de Revolução Francesa e consegue levantar o país, consegue se expandir e ganhar território e elevar a economia do país, né? Então, ele acreditava que Napoleão era a personificação da Revolução Francesa, certo? Que ele dava direito ao povo. E que ele iria tirar a Europa do regime absolutista. Então, Beethoven faz essa homenagem na música para ele, acreditando que ele seria essa pessoa que ia fazer com que a Europa parasse de ter só um rei absolutista que governasse, que oprimisse o povo. Mas aí, depois ele se arrepende, certo? Ele se arrepende a partir do momento que Napoleão lá atrás se autoproclamou imperador. Ele fala que o poder subiu a cabeça, então ele é um mero mortal, como qualquer outro, e vai fazer o que qualquer outro faria no poder. Então ele se arrepende da homenagem e aí ele rasga a parte que tinha dedicado a Napoleão, ele rasga, tá? E Beethoven, como era um músico muito importante, ele morreu em 1827 com 57 anos. Leiam o livro, tem muita coisa boa, tá? Bom, e para lembrar, né, por mais que tivessem a formação dessas alianças, né, para que alguns governos se armassem para intervir em ideias liberais, para proibir que existissem, né, outros tipos de governos além do absolutista, onde tinha um imperador, um monarca, certo? Mas eles não conseguiram levar isso há muito tempo. Então foram surgindo outras ideias e eles não conseguiram impedir essa mudança na sociedade, certo? A Prússia, a Áustria e a Rússia, que eram os principais que estavam sob controle, né, à frente desse movimento. Bom, minha gente, isso aqui foi um pouquinho, né, do que a gente fala da era napoleônica, certo?
como ele surge, né, que é diante do contexto da Revolução Francesa, certo? Quando o diretório já não está mais fazendo eficácia, os jacobinos estão ameaçando retomar o poder, ele chega como herói de guerra e dá esse golpe junto com o apoio do diretório, né? E aí ele começa a fazer várias mudanças que foram boas na época, né, para a França, tá? Um crescimento bem importante. Só que isso aí, esse crescimento dele gera conflito com outras nações que se unem contra eles e acaba derrotando ele, certo? Então isso é a história da Era Napoleônica, tá? Então, minha gente, peço que vocês estudem, façam as atividades, leiam o livro, certo? E bons estudos. Tchau!